Olha só, família, eu tava assistindo a transmissão durante o jogo e fiquei um pouco impressionado com os comentários da partida. Isso porque a galera ressaltava, puxava o saco do São Paulo a todo momento do jogo. E eu vi eles desvalorizando cada vez mais e mais o Cruzeiro, que tinha uma posse de bola muito pequena na partida. Mas a galera se esquece que é esse o Cruzeiro. O Cruzeiro do Leonardo Jardim não fica tocando a bola de um lado para o outro. O Cruzeiro do Leonardo Jardim tem que chegar no ataque e definir rápido a jogada. É isso que pede o nosso treinador. E aí eu vi os comentaristas da partida falando que o São Paulo dominava o jogo de uma maneira que eu pensava que o São Paulo estava goleando o Cruzeiro. Não tinha condição. E quando o Cruzeiro venceu o jogo, eu até observei ali no troca de passes da Sport TV, um dos comentaristas falar que o São Paulo não merecia ter perdido pelo desempenho. Mas esqueceram que o melhor jogador do São Paulo foi o Rafael. O melhor jogador do São Paulo foi o Rafael. E o Cruzeiro fez sim o goleiro Rafael trabalhar primeiro do que o Cássio. E se não fosse o Rafael, teria sido mais. Sei que teve sorte do Cruzeiro na cobrança do Matheus Pereira, ok, mas falar que o São Paulo dominou o Cruzeiro é brincadeira. E eu até vi, uma certa discordância entre os comentaristas da Sport TV sobre esta situação da partida, e eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a galera do Troca de Passes falou no pós-jogo de Cruzeiro e São Paulo. Vale muito a pena conferir. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira o que rolou na zona mista celeste. Cruzeiro venceu mais uma vez. Estava até dando uma olhada numa estatística aqui, o pessoal do DataFoot sempre traz dados interessantes, e eles trazem a seguinte informação, olha. O Cruzeiro, quando tem mais posse de bola do que o adversário no Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento de 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 37% de aproveitamento. Quando o Cruzeiro tem menos posse de bola do que o adversário, são 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 83% de aproveitamento. Chego à seguinte conclusão: não é bom atacar esse Cruzeiro. Por aí, Jéssica, boa noite. Tudo bem, Felipe? É por aí. Boa noite para você, Alex, todo mundo que está nos acompanhando. Esse Cruzeiro é muito legal da gente analisar. Primeiro, um jogaço que a gente pôde acompanhar entre Cruzeiro e São Paulo, duas equipes extremamente organizadas, muito propensas a atacar, a buscar o gol, ainda que de maneira diferente. E esse dado da posse de bola é bem interessante, porque a gente tende a achar que quem tem a posse da bola está jogando melhor a partida. E não é bem assim. Aliás, não é o caso do Cruzeiro ao longo dessa temporada, Esse Cruzeiro ele acaba deixando a posse para o adversário para ser um time que recupera a bola rápido e faz a transição rápida, encontra rapidamente seus atacantes. Então é um time que espera o adversário até certo momento, quando ele dá o bote para roubar a bola e conectar o seu ataque. Só que essa estratégia não deu certo no primeiro tempo. O primeiro tempo do São Paulo foi melhor, tinha mais posse, mas construía mais e chegava mais, pisava mais na área do Cruzeiro. Então era uma posse que surtia efeito, era uma posse que tinha construção. Aí a gente vai vendo o golaço do Matheus Pereira, que foi assim que o Cruzeiro abriu o placar. Na segunda etapa, o Cruzeiro melhorou o seu jogo, conseguiu, entrou o Gabigol, que fez participou um pouco mais do jogo do que o Caio Jorge, que não estava conseguindo participar. O Cruzeiro melhorou na partida, mas um jogo de muita disputa física, muita organização. O São Paulo também fez um belíssimo jogo que a gente vai destrinchar aí no programa de hoje. O tipo de jogo que o São Paulo fez no primeiro tempo, no segundo ele não conseguiu fazer tanto, mas ele deixou o Cruzeiro totalmente desconfortável em casa. Desconfortável, errando muito, ele marcando melhor, tendo realmente as possibilidades de transitar, de contra-atacar e acabava errando nessas bolas, marcou super bem e infelizmente tomou um gol que a bola acabou desviando. Rafael fez 3 grandes defesas de novo. Você vai olhar os números, realmente posse de bola maior do São Paulo. Ele teve com a bola mais tempo, mas levou menos perigo do que o Cruzeiro. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ao Mineirão, lá em Belo Horizonte. Eles vão aparecer aqui no nosso telaço. Olha só. Jogar contra o Cruzeiro. De que maneira enfrentar esse Cruzeiro, Porque o aproveitamento dele, quando ele tem uma posse de bola menor do que o adversário, é infinitamente superior aos jogos em que ele tem mais a bola
do que o oponente. Hoje foi assim de novo. São Paulo teve mais a bola, quem ganhou o jogo foi o Cruzeiro. Boa noite, amigos. Tudo bem, Diniz? Antes da gente entrar nesse detalhe, mandar um beijo pra Jéssica aqui, um abraço sério sobre esse resultado importante do Cruzeiro que recoloca o time na briga pelo título do campeonato, né? Recoloca o Cruzeiro numa condição muito favorável, mas de fato suando muito para superar esse São Paulo de uma garotada empenhada, decidida, de um time que tem personalidade e atitude, apesar de todo esse departamento médico lotado, né? São 11, 12 desfalques do Crespo. Mas, enfim, aquilo que serviu para a gente ter uma noção exata de como vem se comportando as duas equipes nessa altura do Brasileirão, né, meus amigos? Exatamente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Boa noite, malcriado Felipe Diniz. Olha, eu acho que é difícil vencer o Cruzeiro. É difícil... Satisfatório. E pro lado do Cruzeiro, né, o importante é vencer. Tá a caça ao Flamengo, tá buscando o Flamengo a liderança, tá buscando, né, ter uma vantagem sobre o Palmeiras. O Cruzeiro tem jogo a menos que o Palmeiras, que fica os 3 pontos. Bola parada, como também disse Matheus Pereira, define o jogo e hoje definiu mais uma. E o Cruzeiro já tinha passado por esses sustos contra Santos e Ceará e parece que vai meio que se escaldando, né, para saber como enfrentar jogos mais complicados aqui no Mineirão, com a sua torcida a favor, de não tropeçar em casa, né, de não perder oportunidade, porque senão aí vai se distanciar do Flamengo e a perda do título pode ficar inevitável daqui para frente se isso ocorrer. Não foi o caso hoje, evidentemente, ganhou o jogo e se mantém firme na caça aí. Exatamente, hoje são 2 pontos atrás do Flamengo, mas tem 2 jogos a mais já realizados no Cruzeiro, né? Então essa vantagem do Flamengo em relação ao Cruzeiro, se o Flamengo conseguir aproveitar esses 2 jogos, pode chegar a 8 pontos, né? E a distância acaba ficando grande. Mas tenho 2 observações aí. Se vocês acham que, por exemplo, o desgaste do clássico contra o Atlético no meio da semana, porque também tem isso, né? O São Paulo descansou no meio da semana, não jogou. O Cruzeiro teve um jogo duríssimo contra o Atlético pela Copa do Brasil, né? Até do ponto de vista mental, há um desgaste enorme, né? Num clássico desse tamanho. E o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético no primeiro jogo, jogando bem. Se vocês acham que teve interferência, acho que até teve, porque o Caio Jorge não é normal ele não pegar na bola, saiu no intervalo, né? Acho que também pensando na data FIFA, o Caio Jorge está convocado, ele acabou saindo no intervalo hoje. E a outra questão, eu discordo um pouco do Lédio só, queria saber de vocês também. Porque, embora reconheça o bom jogo do São Paulo, se a gente pegar os principais lances do jogo, eu acho que quem foi mais perigoso ao gol adversário, eu acho que foi o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, ninguém criou nada. Apesar do São Paulo ter um controle maior, não houve grandes lances. No segundo tempo, eu acho que quem se aproximou mais do gol, embora tivesse menos o controle do jogo, eu acho que foi o Cruzeiro. Tanto que eu tenho a impressão de que o Rafael foi um dos melhores homens do jogo em campo, ou não, amigos? E aí, Lédio? Eu acho que o Cruzeiro teve... Eu concordo com você. Eu até pontuei. O São Paulo teve o controle do jogo, mas não teve chances muito agudas de gol. E no recorte que o Cruzeiro foi melhor, eu acho que foi só no recorte do jogo, foi ali a partir do gol, depois mais 10, 15 minutos. Depois, no final, o São Paulo retomou o domínio do jogo, mas sem ser agudo, como você enfatizou, Felipe. Eu acho que o Cruzeiro, nesse recorte, ele criou mais chances mesmo perigosas que o São Paulo. Mas isso não me convence que o Cruzeiro foi melhor que o São Paulo. Acho que, coletivamente, o São Paulo fez melhor. Mas essa é uma boa discussão. Sobre a sua primeira pergunta, acho que o Cruzeiro estava desgastado no jogo, isso é um fato. Mas acho que o desfalque do Christian foi... Também. doloroso para o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que joga encaixado o tempo inteiro, ele joga sempre com o mesmo time, raramente muda, do meio para frente, principalmente. Hoje o Christian nem no banco ficou, por causa de uma lesão, que parece que não é tão grave, mas o Leonardo Jardim preservou, botou o Matheus Henrique pelo lado direito, ele está voltando de lesão, teve uma cirurgia, ainda não está no ideal mesmo ritmo, ficou até o fim. Mas é diferente. É bom jogador, Matheus Henrique, mas o Christian está voando. Está voando, está jogando muito. É uma peça que compõe o time do Cruzeiro que é decisiva. Então, teve desgaste e teve a ausência do Christian. Acho que isso aí, juntando uma coisa com outra, foi um combo bem perigoso para o Cruzeiro no jogo de hoje. Ganhou, porque o time é bom, mas eu acho que ficou abaixo. E se for analisar numa outra ótica, né, Ramon,
Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!